Olá, gente querida! Graças a Deus, é com muito prazer e com imensa satisfação que nós estamos aqui para mais um vídeo, dando sequência ao assunto que nós estamos abordando sobre os sentimentos que fazem mal às pessoas, baseado na palavra de Deus, que nos mostra que o ser humano é limitado pelos seus sentimentos. Nós estamos fazendo uma série trazendo para vocês uma série de 7 sentimentos que são os mais nocivos, os mais destruidores, aqueles que mais prejudicam e atrapalham as pessoas. E já gravamos aí 4 vídeos, os primeiros 4 sentimentos já foram abordados. Se você não acompanhou, você pode clicar na descrição desse vídeo, você pode assistir todos os 4 anteriores vídeos, os 4 anteriores sentimentos ruins, para que você possa combatê-los. E claro, antes do vídeo, eu peço que você ajude a compartilhar esse canal, a compartilhar esse vídeo, espalhe aí nos seus grupos, nas suas redes sociais, para os seus amigos, parentes, conhecidos. Se você não for inscrito ainda no nosso canal, você pode se inscrever também. Acione aí o sininho para que todos os vídeos, ao serem gravados, você possa ter acesso, tá bom? E dê também o seu like, se você curte, se você gosta, se te faz bem, você pode dar o seu like, como também se você não gostar, você tem todo o direito de dar o seu dislike. Afinal de contas, nós temos liberdade de opinião, tá certo? E se você de repente já conviveu com algum desses sentimentos e conseguiu vencê-los, comente aí, deixa aí o seu comentário, se você teve algum desses sentimentos, como é que você conseguiu vencer? Como você superou esses sentimentos? Eu tenho certeza que a sua experiência vai valer muito para cada pessoa que assiste, que acompanha esse canal, tá certo? Dado o recado, vamos então ao tema de hoje, vamos então a este vídeo. Muito bem, graças a Deus estamos com todos vocês para falar hoje acerca do 5º sentimento que mais atrapalha. E você vai observar e há de convir comigo que esses 3 últimos, nós deixamos exatamente para o final dessa série, porque se trata dos piores. Não que os outros sejam melhores, não, os outros são menos piores. Esses 3 últimos são os piores, são os trágicos, são aqueles que causam verdadeiras destruições avassaladoras na vida das pessoas. E o 5º sentimento mais terrível, o 5º sentimento que mais faz mal ao ser humano, chama-se medo. Quem nunca sentiu medo? Quem nunca conviveu com medo? Pois é, o medo é um sentimento altamente destrutivo. E o medo vai desde
de um simples espaço escuro até a morte. Não é verdade? O medo, ele congela a pessoa. O medo aprisiona a pessoa. O medo destrói a vida humana. Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade atual em que o medo é constantemente alimentado dentro das pessoas. Se você liga a televisão, se você liga um rádio, qualquer programa que você assiste ou ouve, ali está o medo sendo lançado na cabeça da pessoa. Violências, tragédias, doenças, enfermidades, mortes, e tudo isso vai endossando, vai alimentando, vai aflorando esse sentimento que é desgastante, que é devorador, né? Devorador da vida humana. Nós estamos, por exemplo, presenciando as pessoas abrindo mão da liberdade, né? Abrindo mão da liberdade, do maior direito que o ser humano tem, direito esse dado por Deus. Nós estamos vendo as pessoas abrindo mão da sua liberdade, vendo a sua liberdade sendo cerceada por causa do medo. Não é verdade? Por causa do medo, há pessoas que não saem de casa. Por causa do medo, há pessoas que não vão ao trabalho. Por causa do medo, há pessoas que não colocam sequer a cabeça do lado de fora de casa. Por causa do medo, há pessoas que não dirigem. Por causa do medo, há pessoas que não colocam as suas ideias, né, para frente, não montam suas empresas, não trabalham, não estudam por causa do medo. E o medo, gente querida, é tão terrível, o medo é tão maligno que todos devem saber a história de um homem chamado Jó. Né? A Bíblia mostra que Jó era um homem riquíssimo, um homem que tinha uma bela família, era um dos homens na época dele mais ricos do Oriente. Era um homem que inclusive agradava a Deus. E houve lá um evento em que Deus até apresentou ao maligno Jó e fez menção de Jó como um homem íntegro, reto, que temia ele, se desviava do mal. E então o diabo falou para Deus que Jó era tudo aquilo com Deus pelo que ele tinha. Então Deus permitiu que o diabo fosse e tirasse tudo o que Jó tinha, só não tirasse a vida de Jó. E assim aconteceu, como vocês sabem, como está na Bíblia. O diabo foi e destruiu tudo que Jó tinha. Quando Jó perdeu tudo, ele declarou, o que eu tinha medo me aconteceu. O que eu temia me sobreveio. Ou seja, ele era rico, ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal, mas ele alimentava dentro dele um medo de perder tudo que ele tinha. E essa foi a brecha que o mal encontrou, essa foi a brecha que o diabo encontrou para tocar na vida de Jó, para destruir tudo aquilo que Jó tinha, o medo. Ele declarou com as suas palavras, o que eu temia me sobreveio. Em outras palavras, o que eu tinha medo me aconteceu. E quantas pessoas que nos assistem agora que são vítimas do seu próprio medo? Quantas coisas que você tinha medo que te sobreveio? Quantas coisas que você receava que te acontecesse e aconteceu? Esse é o papel do medo. O medo é a arma que o diabo usa para atingir a vida da pessoa. O medo é a mentira que o diabo inventa para que a pessoa creia no que não existe. Porque você às vezes tem medo de uma coisa que não existe. Tem medo de uma coisa que não está acontecendo. Abre mão de coisas, deixa de fazer muitas coisas por causa do medo, que é uma mentira do diabo exatamente para te parar, para te congelar, para te estagnar e para te atrapalhar. E assim temos visto uma sociedade vivendo atemorizada, pessoas perdendo tudo além da sua liberdade por causa do medo. E eu trago a palavra de Deus como sempre, usando a palavra de Deus como base. Há uma passagem, há um versículo na epístola de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Você vai acompanhar comigo aí?
que diz o seguinte: no amor não existe medo. Olha só, hein? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Ora, gente, quem é o amor? O amor é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando ele diz assim, no amor não existe medo, quando você tem Deus na sua vida, não há lugar para o medo em você. Aliás, é uma das coisas que dá a certeza de que a pessoa verdadeiramente tem Deus com ela, né? Quando a pessoa aceita Jesus, eu sempre ensino isso às pessoas. Quando a pessoa ela aceita Jesus como o Senhor da sua vida, quando ela olha para Deus como o Criador e se entrega para Ele de corpo, alma e espírito, ela perde de cara o medo do diabo e o medo da morte, que são os maiores pavores das pessoas, né? O pavor do ser humano é diabo e morte. Tem gente que tem tanto medo do diabo que não fala nem o nome dele. Não gosta nem de ouvir falar o nome dele, de tamanho medo que tem. Da morte, então, tem gente que quando passa em porta de funerária, fecha os olhos, passa de costa, tamanho medo que a pessoa tem da morte. Pois bem, quando Deus está com uma pessoa, de cara, ela perde o medo da morte, ela perde o medo do diabo. Porque Jesus venceu ambos. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte. E o medo está aqui escrito, gente. O medo produz tormento. O medo é o sentimento que produz sofrimento, que produz dor, que produz traumas, que produz complexos. O medo paralisa, o medo atrapalha, o medo aprisiona, o medo mata. Porque quantas pessoas de enfrentar a vida tiram a própria vida? Quantas pessoas que com medo de encarar a realidade acabam com a própria vida? Tudo fruto do medo. Por isso que o medo não pode ser alimentado dentro de você. Não alimente o medo. Não desenvolva o medo na sua vida. Né? Esse negócio de você ficar assistindo programas de violência, notícias de violência, e só se fala em morte, doença e pandemia, e vai morrer, e morreu não sei quantos, matou não sei quantos. Isso só acende, reacende, alimenta o medo, fazendo de você uma pessoa cativa, refém desse sentimento que aprisiona, que destrói e que causa tanto mal, porque como a palavra de Deus diz, o medo produz tormento. O medo produziu a destruição de tudo que Jó havia conquistado. E quantos exemplos nós temos de medo, de pessoas que saíram de casa com medo de ser assaltado e foram assaltados, de esposas que tinham tanto medo de perder o marido que terminaram perdendo. Você de repente que está me assistindo agora, estava um dia desse com tanto medo de ser mandado embora do emprego e terminou sendo mandado embora por causa do medo. Porque o medo é essa arma do diabo. Aquilo que você tem medo, você está chamando à existência. Aquilo que você tem medo, você está trazendo à existência. Por isso, combata o medo. Não alimente o medo. Enfrente os seus medos. Eu me lembro que quando Josué ele assumia a liderança do povo depois de Moisés ter morrido, Deus falou para Josué 3 vezes, já que ele estava assumindo ali o cargo de liderança do povo de Israel, Deus falou para ele 3 vezes, ser forte e corajoso. Porque para ele cumprir aquela missão, para ele chegar aonde ele teria que chegar, ele teria que ser forte e corajoso. Ele não podia ser um fraco medroso, ele teria que ser forte e corajoso. Então, para aonde você quer chegar, para você alcançar os seus ideais, para você atingir os seus objetivos, para você vencer os problemas, vencer as adversidades, para você atravessar os momentos mais difíceis da sua vida, você não pode sentir medo, você tem que ter coragem. Outra coisa que você precisa aprender, muitas pessoas ficam fazendo coisas aí em nome do medo, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho medo, inclusive
inclusive dentro das mais diversas igrejas. Há pessoas fazendo coisa, porque eu tenho medo disso, medo daquilo. Tudo que você fizer com medo, você não está fazendo para Deus. Tudo que você fizer por medo, você está fazendo para o homem ou para o diabo. Porque para Deus só é aceitável aquilo que é feito com fé, aquilo que é feito por confiança. Por isso, gente querida, não alimente o medo, não desenvolva o medo, não deixe o medo aflorar, oprimir, suprimir, recalcar, destruir a sua vida, mas reprima o medo, expulse o medo, lance fora o medo da sua vida, se encoraje, confie em Deus, creia em Deus, porque está escrito, o amor lança fora o medo. Deus lança fora o medo. Você quer viver sem medo? Tenha Deus na sua vida. Se apegue com Deus. Não é à toa que o diabo tem trabalhado para que as pessoas não creiam em Deus, né? Não é à toa que ele tem feito uma campanha maciça para que as pessoas ignorem o Todo-Poderoso ou pense que o Criador é apenas uma lenda, uma energia cósmica. Não é verdade? Porque toda pessoa que tem Deus, ela vence o medo. E quando você não tem medo, o diabo, o mal, não tem vez na sua vida. Tá certo, gente querida? Então, confie em Deus, se apegue com Deus e você será com certeza uma pessoa brilhantemente corajosa para alcançar os seus ideais e atingir os seus objetivos. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer aí a sua audiência e peço a você mais uma vez, se você gostou, se você curtiu, dê o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo, tá certo? E aí você pode deixar o seu comentário, você que já sentiu muito medo e você venceu o medo, conte-nos aí no comentário como é que foi, sua experiência vai ajudar muitas pessoas, tá certo? Até o próximo vídeo, onde nós estaremos trazendo para você o sexto sentimento que mais faz mal ao ser humano. Forte abraço, que o Todo-Poderoso te guarde, te proteja e te livre de todo mal. Até a próxima.